Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a esse nosso instante de estudo, aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal. E o tema de hoje fala sobre a infância. Então, a pergunta número 379 do Livro dos Espíritos diz assim: é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? E a resposta? Pode ser até mais se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. A gente já comentou, isso é uma consequência natural, né? Na medida em que a gente passa por várias existências, uma infância, ou seja, um espírito que renasce carregando junto de si todo aquilo que ele já adquiriu nas existências passadas. Então, o que define se o espírito é mais avançado ou menos avançado é a quantidade de sabedoria que ele já adquiriu, o número de vidas que ele já passou e o que ele se esforçou para aprender nessas vidas anteriores. Então, o fato dele ser uma criança e não ter uma cognição muito perfeita ainda, principalmente nos primeiros anos, quando começa a nascer e que tem que tudo aprender, né? Não significa que seja um espírito menos adiantado que os pais. Aliás, o natural é que os filhos, normalmente, se a gente olhar na ordem normal das coisas, os espíritos das crianças sejam, de uma certa maneira, mais avançados do que os pais, porque é isso que permite com que a humanidade continue evoluindo, com que a gente vá se tornando cada vez melhor. Daí que a gente encontra, às vezes, algumas crianças que têm uma certa capacidade, tanto no dom de aprender, na facilidade de aprender as coisas, como em alguns dons naturais que se apresentam, que causa estranheza, né? A gente tem, também de conhecimento normal das pessoas, que cada vez mais as crianças estão nascendo mais espertas, né? Com menor período de desenvolvimento, elas começam a se manifestar e se já representar um conhecimento superior ao que seria daquela idade, né? Isso é bastante natural e as pessoas compreendem isso. Mas o que faz com que a criança esteja temporariamente, de uma certa maneira, limitada, né? É a condição física. Né? A gente já também comentou aqui que enquanto do nascimento da criança, mesmo o cérebro ainda não está completamente formado. Ele existe só o cérebro reptiliano e o límbico, que estão mais bem formados. O córtex quase que inexiste, ele está em processo de formação ainda, o que dá à criança uma certa característica de não ter muita capacidade de raciocínio sobre as coisas. Então ela está limitada, mas porque o corpo físico está limitado. Ela não se manifesta plenamente como espírito. Isso tem uma razão para acontecer também. A gente já comentou aqui em outras questões que o fato da criança inicialmente ter uma certa limitação cognitiva, uma limitação de razão, permite com que os pais vão incutindo na criança, formando na criança as características morais. Embora a personalidade seja do próprio espírito que está ali, o caráter é formado na convivência com os pais. Então, os pais têm, nesse processo de desenvolvimento, a chance de influenciar mais o desenvolvimento daquela criatura até o ponto em que ela começa a se manifestar mais plenamente com o espírito. A gente já falou sobre isso, primeira infância, segunda infância. O espírito começa, quanto mais avançado, o espírito mais se manifesta com a sua sabedoria anterior. E ali então começa a ter mais livre-arbítrio, no sentido que começa a não ser mais difícil de obedecer aos pais, que começa a querer se manifestar e começa a querer tomar conta das suas ações. Isso é consequência. Mas nessa primeira infância, que a mente está limitada, o corpo está em processo de formação, os pais têm a capacidade e a responsabilidade de cuidarem e de direcionarem aquele espírito que está formando um corpo novo para que ele possa se manifestar. Pergunta número 380. Abstraindo-se do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto?
Então, resposta: desde que se trate de uma criança, é claro, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade não lhe amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Há um fato de observação que apoia essa resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica que a natureza são as preocupações do respectivo espírito. Seria muito estranho se a criança tivesse o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de raciocínio que um adulto. Como a gente já disse, a limitação dos órgãos físicos, a formação do cérebro, estabelece uma certa limitação na capacidade de raciocínio da criança, que não é uma limitação no espírito, mas é uma limitação do órgão, do corpo físico, e que serve nesse momento, à medida em que o espírito vai tomando posse, vamos dizer assim, vai desenvolvendo esse corpo físico, quanto mais passa o tempo, mais se assenhorar daquela situação. Mas na criança, ele está ainda tolhido, limitado, como se ele estivesse ainda a desenvolver os órgãos físicos para que o espírito possa se manifestar mais plenamente. Senão seria extremamente difícil. Já é difícil quando as crianças começam na idade dos porquês, de a gente explicar por que deve fazer uma coisa e não deve fazer outra coisa, né? Convencê-los de seguir uma certa orientação ou não, isso se torna cada vez mais difícil. Imagina se tivesse a razão de um adulto, aí é que a gente não ia ter poder nenhum mesmo sobre eles. Então, tudo tem a sua razão, a sua maneira de acontecer, que é justamente, como eu já disse, para permitir que os pais ajudem na formação do caráter daquele espírito reencarnante, para que ele possa, depois de uma formação de caráter montada, né, com um espírito mais, com o seu corpo físico desenvolvido, com que o espírito vá gradualmente recobrando as suas capacidades como espírito e se manifestando mais plenamente em toda a sua personalidade, toda a sua maneira de ser, né? Pergunta número 381. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? E a resposta? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado do invólucro corporal. Entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. A gente já comentou também que, em alguns casos, no processo do desencarne, o espírito passa por uma certa perturbação e que leva um certo tempo depois de desencarnado na espiritualidade para recobrar toda a sua capacidade. O espírito, a gente também falou que no processo de encarnação, na preparação para a vida da carne, o espírito passa por um processo de perturbação também para se acomodar no novo corpo físico. Então, se a gente usar esse princípio e imaginar que o espírito perdeu uma certa capacidade, uma certa visão do todo para se acomodar naquele novo corpo e ajudar na formação daquele corpo, ele passou por um processo de perturbação. Em havendo a morte da criança muito tenra, numa idade muito pequena, o espírito passa de novo por um processo de perturbação, que é o processo da morte. Por menos, o que causa a perturbação é a mudança de estado, não é o fato de ter mais ou menos problemas com a existência presente, de ter feito ou não ter feito o que deveria ter feito, já que a infância é um momento de preparação e então não tem muito erro que a criança possa ter cometido nessa pouca existência que ele tenha tido. O que causa perturbação é aquela mudança de estado, de sair da matéria e passar para a erraticidade novamente. Então, passado o período de perturbação, de acomodação, o espírito não começa a tomar a consciência, recobrar a consciência dele como espírito na espiritualidade, para que ele tenha, como a gente já disse na sessão passada, mais a capacidade de poder analisar as questões e entender mais plenamente aquilo que ele passou, porque mesmo que tenha sido uma curta existência aqui, essa curta existência tinha um objetivo, tinha uma certa característica, aquela prova, aquela experiência serve ao espírito de alguma maneira, porque senão não teria sentido ter acontecido. Serve aos pais que passam pela provação, pela dificuldade de perder um filho muito cedo, mas também serve ao espírito.
aquele espírito precisava daquela prova, mesmo que pequena, de alguma maneira. Então aquilo serve para o seu desenvolvimento. Então ele só vai recobrar essa consciência do quanto aprendeu com aquele processo, com aquela curta experiência, na medida em que ele recobrar a sua capacidade como espírito, a plenitude do seu conhecimento como espírito na espiritualidade, né? Então é bastante natural que isso aconteça. Pergunta número 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Isso tem correlação com a questão passada, quando a gente disse que nos aspectos onde o espírito se utiliza de um corpo com uma certa limitação, como a gente falou da idiotia, da cretinice, no sentido de um corpo que não está plenamente desenvolvido, ou que tem certas limitações, e faz com que o espírito sofra um certo constrangimento por não poder se manifestar plenamente e viver num aspecto muitas vezes humilhante, né? No sentido de se ver na dependência de outras pessoas e não poder se manifestar mais plenamente. Aqui faz correlação com aquilo, mas com relação à vida da criança. Se a criança, durante esse período de desenvolvimento, ainda não tem os órgãos completamente perfeitos, não consegue se manifestar plenamente, sofre o espírito que está nesse momento em um corpo que está em formação, ou seja, com órgãos ainda imperfeitos, o constrangimento de não poder se manifestar? Essa é a questão. E a resposta, não. Esse estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso para o espírito. Como a gente já disse, essa aproximação, você vê que o processo de acomodação na vida presente leva um certo tempo, né, para o espírito poder se manifestar. Não é o fato de simplesmente ele ter reencarnado, mas ele vai reencarnar, desenvolver os órgãos físicos, passa por um processo de proteção e de cuidado dos pais na formação do seu caráter, para que gradativamente ele vá se manifestando. Então, o espírito, para poder se manifestar plenamente na vida encarnada, espera quase chegar na vida adulta para poder se manifestar em toda a sua plenitude. Então, durante esse tempo, ele está um pouco lá, um pouco cá. Daí que muitas vezes é comum de a gente ter relatos de crianças que vivem parcialmente nos dois meios. A criança, tem amigos invisíveis, tem um amiguinho invisível, porque às vezes esse amiguinho que é invisível para nós não é invisível para a criança, porque a criança tem esse pé na erraticidade, na espiritualidade, e muitas vezes convive com outros amigos que não são visíveis para nós, mas para eles sim, né? E isso com o tempo também vai diminuindo, vai fechando esses canais de comunicação na medida em que o espírito começa a se manifestar cada vez mais na vida presente, o que vai fazer com que ele passe pelas experiências que ele necessite passar, né? Então, pergunta 383, qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? A resposta, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante este período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para que o devem contribuir os incumbidos de educá-lo. É como a gente já comentou, o fato dele estar constrangido de manifestação plena permite com que os pais, cuidando da criatura, incutam no seu pensamento, na sua razão, na sua lógica, certos critérios de caráter, de definição de certo e errado, que vão servir de guia para eles no futuro. Todos nós temos, e sabemos, por pior que tenham sido a educação dos pais, todos os pais sempre têm essa missão de cuidar da sua prole, cuidar dos seus filhos. Se não racionalmente, vamos dizer assim, instintivamente. Da mesma maneira que os animais cuidam dos seus filhotes durante o tempo necessário, que está prescrito para cada espécie diferente, o espécime homem também tem um cuidado. Nós somos, de uma certa maneira, levados a gostar, a cuidar dos nossos filhos por uma questão instintiva, né? O nosso instinto leva a cuidar disso. Lógico que tem cenários que não, lógico, vai dizer que tem pais e mães que não são efetivamente carinhosos e cuidadosos, mas no geral
A gente é levado a gostar daquela criatura porque ela demanda cuidado, ela precisa de atenção, ela precisa de acolhimento. E tanto é que, principalmente no caso da mãe, isso é mais notório, a mulher recebe uma enxurrada de oxitocina no momento do parto. A oxitocina é um hormônio ligado ao amor, ligado ao bem-querer, o que faz com que a mulher sinta-se na necessidade de cuidar daquela criatura. Então, nos primeiros momentos, nos primeiros instantes dessa vida que chega, a mulher é instintivamente, tal como qualquer espécie animal, levada a cuidar. Lógico, na medida em que a gente passa a cuidar, você passa a gostar e passa a desenvolver. Mas aquele amor primeiro que acontece, que é um amor inconcebível, que não se consegue contar e nem medir, está muito, em grande parte, ligado a essa enxurrada de oxitocina que acontece para que a mãe cuide daquela criatura e passe a cuidar daquele ser que está em desenvolvimento. Se a gente, só para a gente fazer um correlato, se a gente imaginar que esse espírito que está chegando não é um espírito novinho, assim como aquela criança que está nascendo, mas um espírito já antigo e que muitas vezes tem, e é normal que isso aconteça, problemas com os pais, ou seja, em vidas anteriores tem alguma dependência de relacionamento, o que torna que essa vida tenha uma existência complicada em certos aspectos, e é por causa disso que a gente nasce na mesma família, né? Que a gente convive com as pessoas que estão próximos de nós, porque essa dependência, essa limitação precisa ser resolvida. Então a gente recebe uma ajuda, vamos dizer assim, da biologia para que a gente passe a gostar imediatamente daquela criatura que chega, para que a gente cuide melhor dela. Quando vai crescendo e a criatura então começa a se manifestar, aquele espírito começa a se manifestar mais no seu livre-arbítrio, mais com a sua personalidade, aí a gente começa a entender as diferenças, né? A gente começa a entender, mas começa a ficar difícil explicar, começa a ficar difícil educar, começa a ficar difícil convencer aquela criatura que ela deve agir de uma maneira ou de outra, né? Mas aí, já passado um tempo de desenvolvimento e já criado um amor, um cuidado que veio desse relacionamento, do cuidar daquela criatura o tempo inteiro. Eu lembrei agora de uma frase de Saint-Exupéry, que uma vez perguntado para o príncipe por que ele gostava da rosa que ele cuidava, e ele dizia que o que fazia com que ele gostasse, que ele amasse aquela rosa, era o tempo dispensado por ele no cuidado com a rosa. Só para a gente fazer uma correlação e entender que aquilo que a gente é obrigado e não tem como fugir, você tem que cuidar, acaba desenvolvendo nesse relacionamento um relacionamento amoroso, de maneira que a gente desenvolva essa capacidade de gostar. A partir dali, o gostar mais ou transformar aquilo que era intuição, que é um processo muito mais ligado na parte animal, uma coisa muito mais amorosa ligada na parte espiritual, vai do relacionamento, do trabalho daqueles seres que estão em relação. Então vai se desenvolver durante a vida, se tudo der certo, né? Se tudo ficar acontecer do jeito que vai acontecer, essa existência serve para a gente desenvolver um amor por aquela criatura, tanto do filho com os pais, como os pais com o filho, para uma vez retornando à espiritualidade, perceber que os problemas que existiam no passado estão no mínimo minimizados por conta de um relacionamento que se estabeleceu e se aprendeu a amar, se aprendeu a gostar daquela criatura, independente dos defeitos, tanto do filho com os pais como os pais com os filhos. Então aquilo tende a se fortalecer. É a razão pela qual a gente vê em família. A gente não foge muito desse primeiro laço e a gente tem que ficar diuturnamente ali, você está todos os dias vivendo aquela situação, para que através dessa vivência a gente aprenda a reconhecer as qualidades e os defeitos daquele ser com que a gente tem que conviver, e através desse conhecimento desenvolver e transformar aquele amor, que era um amor mais biológico, vamos dizer assim, num amor mais espiritual. Se tudo der certo, isso acontecerá, né? A mesma questão, fugindo um pouco do assunto, mas acontece com os casais também. Aquela primeira aproximação, o desejo inicial,
a paixão inicial, que é muito mais biológica do que afetiva, se transforma com o tempo, se tudo der certo, num amor que deixa de ser mais tão biológico e passa a ser mais emocional, passa a ser mais espiritual aquele amor, se tudo der certo. Por isso que é complicado algumas vezes, e que é motivo de alguns casais na separação do casal, fala assim: olha, eu já não sinto mais o que eu sentia por você. Não vai sentir mesmo, porque ou aquilo se transforma num amor diferente, ou aquela paixão inicial deixa de existir. Também já comentei aqui, dizia um psiquiatra que a concepção de desejo é sobre aquilo que você não tem. A partir do momento que você passa a ter aquilo que você desejava, você não deseja mais, você tem. Então, esse processo da paixão inicial é muito mais biológico do que espiritual, mas que precisa, através da convivência, ser transformado em alguma coisa muito mais espiritual do que biológico. Se tudo acontecer direitinho, de acordo com o programado, isso acontecerá. Se isso não acontecer, então existe o rompimento, eventualmente uma separação, para que vá se procurar diferente. Então, aqueles que continuam buscando que no par amoroso, a continuidade de um desejo igual, uma paixão inicial igual durante toda a existência, é meio quimérica, porque não existe na medida em que você passa a contar e passa a ter. E quando você tem, você não deseja. Você tem. Você deseja aquilo que não tem por concepção. Então é só um entendimento e um paralelo com isso para exemplificar e mostrar por que essas condições são... E a grandeza e a sabedoria dessas leis naturais, no sentido de que tudo é tão bem encaixado, é tudo tão bem coordenado para fazer com que nós, como espíritos, nos desenvolvamos e que aumentamos os laços de amor que a gente tem pelas criaturas. De maneira que a família espiritual só cresce, ela não diminui, se tudo ocorrer de acordo com o planejado. Porque através desse relacionamento nós vamos aumentando o número de pessoas com as quais a gente ama. Então a gente ama mais pessoas. Um amor que não está relacionado mais aí na espiritualidade a um amor biológico, condicionado por hormônios, por características químicas, mas um amor muito mais ligado ao espírito, porque uma vez que desencarna o corpo, o espírito continua. Então aquele relacionamento amoroso criado numa existência é levado para a espiritualidade, transformado nesse amor mais divino, mais espiritual, que faz com que as famílias na espiritualidade cresçam e ampliem, e a gente passa a ter mais pessoas com as quais a gente ama realmente, né? Continuando, pergunta número 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? E a resposta? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há mister. Não é evidente que suas manifestações fossem todas de alegria quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Lógico, olhando biologicamente, se a criança não tem capacidade cognitiva ou racional de pensar e provocar uma certa situação pensada, aquela manifestação inicial de choro acontece biologicamente. Ela acontece porque o ser sente a ausência de alguma coisa. Está com frio, está com fome, ou está molhado, quer dizer, tem um incômodo, tem alguma coisa que está incomodando, e a maneira dela se manifestar para o mundo, para as pessoas que estão à sua volta, é através do choro. Então aquilo acontece para que exista o acolhimento, né? Para que os pais vão lá e cuidem, né? E de novo essa questão da grande sabedoria de todo esse conjunto de leis estabelecidas, vamos dizer assim, ou de aprendizados estabelecidos, façam com que a gente funcione. E, afinal de contas, somos aí quantos bilhões de seres viventes nesse planeta, né? E se todos passamos por situação parecida, é porque é sinal que esses fenômenos, essas regras estão funcionando, que sempre funcionaram até hoje. Então, diria a ciência, né, que isso foi uma questão de erro, tentativa e erro, como Darwin, né, lei de aprendizado. Aqueles que choravam se davam melhor, daquela história de quem não chora não mama. Se nascessem 2 filhos
um que chora e outro que não chora, o que chora teria mais atendimento do que aquele que não chora. Então, aqueles que não choram não crescem porque morrem antes e não se desenvolveriam. Aqueles que choram vão ter filhos que choram por um aprendizado de mudança genética. Agora, mesmo esses conjuntos todos, considerar que só a lei do acaso fez com que essas situações se estabelecessem e vingassem, é uma diminuição completa da situação, porque seriam tantas variáveis que seriam impossíveis. Não dá para explicar simplesmente a evolução como sendo uma obra do acaso, uma tentativa de erro e acerto, né? Isso para nós, espíritos, ou para aqueles que acreditam em Deus, que concebem alguma coisa maior, uma sabedoria maior, que organizou e orquestrou todas essas situações para que elas acontecessem. Pergunta número 385. O que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? A gente um pouco já adiantou a resposta, e a resposta é assim: é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que são. Contudo, afeição lhes tendes, as acaricias, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor de uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar ao outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. As crianças são os seres que Deus manda a novas experiências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com uma capa de inocência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não. Isso não muda, essa característica de inocência não muda o que o ser era antes de reencarnar. É a imagem de que deveriam ser, e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi todavia por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita, e a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhe dedicam toda a afeição e o cercam com os mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisem da proteção e da assistência que lhe foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a sua nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, e quando se tem o coração puro, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes aprende a explicação. Com efeito, ponderai que os vossos lares possivelmente nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos, e dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que a nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo tâmis da infância? Nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado em que é uma espécie de infância, entre novos irmãos. Ao volverdes à infância, à existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo para vós, no novo. Manejais com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumados a falar, linguagem mais vivaz do que agora no vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos já entram na vida corporal para se aperfeiçoarem,
para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência dos que devam fazê-lo progredir. Nesta fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar conta. Assim, portanto, a infância não é só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. É, de uma maneira muito mais bonita, tudo aquilo que a gente já havia comentado, né? Até mais poética, né? Vamos dizer assim. A consequência natural é que a gente enxergando aqueles seres inocentes sem nenhum problema, porque você pode culpar uma criança, né? Não dá para culpar, ela não fez nada para estar naquela situação. Então, a intenção e a primeira posição natural dos pais é de acolhimento, é de cuidar e de manter, de nutrir. E aquela capacidade, aquela aparência de inocência que a criança tem, traz para a gente essa questão que está muito mais ligada ao biológico até, que é a questão do cuidar do filhote, de cuidar daquela criatura que chega ali. Adicionado com todas as características que a gente já falou, dos hormônios, da química que o cérebro estabelece. Enxergando uma criança, e é muito comum, né? Se chega uma criança aqui, a gente já muda até o tom, o jeito de falar, né? Ah, bonitinho, como é que você está? Você está bem? Porque nós nos adaptamos para aquela situação, entendendo que aquela criatura está numa posição diferente e que não pode ser tratada com a mesma severidade que a gente trataria um adulto, né? Então a gente muda e adapta o nosso comportamento por conta daquela situação. Isso serve para que esse ser, que não se manifesta plenamente ainda, como a gente já disse, receba essas informações de volta, de fora, né? E perceba esse acolhimento e perceba no final das contas que essa lei do bem-querer, do amor, do cuidar, de ser bem tratado é muito mais agradável. De maneira que ela também aprenda a tratar bem as outras pessoas, porque no aprendizado dela está, quando ela foi bem tratada, que ela deve tratar bem para se ela quiser ter um retorno bom. Se uma criança que se manifesta às vezes muito asperamente, muito cedo, começa a receber reprimendas muito cedo também e começa a ter a sua vida dificultada. Então, por isso é que muitas vezes isso acaba refletindo na vida adulta, como acho que a gente também já falou aqui, de adultos que às vezes, diante de algumas pressões, choram feito criança. É um aprendizado do cérebro do inconsciente de uma manifestação mais infantil, de enfraquecimento, no sentido de fazer com que aquele que agride retroceda ao momento do tratamento da criança e que faça o acolhimento que é esperado. Nós guardamos tanto esse aprendizado que acabamos nos manifestando assim quando a gente quer fugir de uma situação muito complexa, né? Então isso mostra o quanto isso é potente. Na medida em que esse ser começa a se desenvolver, começa a formar os seus órgãos e começa então a ter uma manifestação mais plena, a gente já falou que passa pelos ciclos, né? Os ciclos dos 7, né? Primeira infância, 7 anos, segunda infância até os 14. Esse processo vai fazendo com que o ser cada vez mais esteja mais presente na vida material, na vida corpórea. E faz com que esse ser também, com o corpo físico mais desenvolvido, comece a se manifestar mais plenamente, trazendo toda a sua personalidade, as suas características. Aquilo que foi moldado pelos pais nos primeiros momentos, desse cuidado, do indicar o que é certo e o que é errado, do mostrar como se deve e como não se deve fazer, as características morais do caráter que foram estabelecidas, estão presentes ali naquele ser. Ele vai acatar mais ou menos na medida em que o livre-arbítrio dele começa a se manifestar. Quanto mais o livre-arbítrio se manifesta e mais ele entende que aquilo foi um bom aprendizado, mais ele repete aquela situação e leva para adiante. Quanto mais ele acha que deveria ser diferente ou que ele considera que aquele tratamento recebido não foi bom, como no caso oposto, né? Como a gente tem situações às vezes de famílias que tratam muito duramente as crianças e tratam as crianças como se fossem adultos. Isso causa um amadurecimento muito rápido na criança e faz com que a criança às vezes perca um pouco essa capacidade de inocência e a maneira de se manifestar de uma maneira mais doce. Ela passa a ser mais áspera por um aprendizado acontecido em casa. Mas
Quando a gente considera que nenhuma folha cai da árvore que não seja pela vontade do Pai, mesmo essas situações, que seriam situações complicadas e difíceis, acabam servindo para aquele ser que passa por aquela situação como um aprendizado, né? De maneira que ela possa extrair dali o aprendizado necessário, né? Como diz o Evangelho, os escândalos são necessários, mas ai daqueles que os provoquem. Ou seja, mesmo os escândalos, as coisas erradas, são utilizadas dentro do processo do nosso adiantamento, para que tenha um aprendizado. Mas aqueles que provocam os escândalos, ainda assim, não perdem a responsabilidade sobre os atos cometidos. Então, pais que recebem filhos e não cuidam adequadamente dos filhos, recebem por consequência, na lei da ação e da reação, né, consequências futuras que terão que resolver. Quer porque já tenham ou não consciência do que fizeram, de uma certa maneira, no futuro ou nas vidas futuras, se for o caso, terão que de alguma maneira reconsiderar ou reconfigurar aquilo que aconteceu. Não é fatal que uma criança, por exemplo, não sendo tratada adequadamente, reaja inadequadamente. Existem casos que o esforço é justamente ao contrário. E aí eu lembrei de uma pequena historinha, para a gente encerrar, porque com isso encerra esse tema, de um discípulo que acompanhava um monge. Então o monge atendia as pessoas, e uma pessoa chegou para o monge e falou assim: por favor, eu acho que Deus não existe. Por que você acha que Deus não existe? Porque tanta injustiça, tanto problema, tanta dificuldade, tanta coisa errada no mundo. Eu falei assim, acho que não. Deus não existe. Se Deus existisse, essas coisas não aconteceriam. Aí o monge para e fala assim, de repente você tem razão. Pode ser. Vai ver que Deus não existe mesmo. Realmente, tem tanta dificuldade, tanto problema, tanta coisa ruim no mundo, que parece que se tivesse alguém tomando conta disso tudo, não deixaria as coisas acontecerem desse jeito. E o discípulo do lado do monge, olha assim, não entendi nada, né? Sai aquela pessoa. Daqui a pouco vem outra pessoa, senta e fala, monge, por favor, me dá uma orientação aqui. Fala assim, eu estou em dúvida se Deus existe ou não existe. Porque tem tanta coisa ruim, mas por outro lado, tem umas coisas que só dá justificativa se existe Deus, né? Aí o monge responde assim, olha, eu acho que você tem razão também. Sabe que eu estou procurando até hoje ainda fortalecer e descobrir se Deus existe ou Deus não existe? Eu também estou pensando nessas coisas também, isso me acompanha a vida inteira e eu estou sempre pensando nisso. Obrigado, monge, vai embora. Daqui a pouco vem outra pessoa e fala assim, monge, por favor, me confirma uma coisa. Deus existe, né? Porque diante de tanta coisa, tanta beleza que existe na natureza, tanta sabedoria que existe, só dá para conceber esse tipo de situação se existe uma sabedoria extrema, superior, que coordena todas as coisas. E o monge, realmente, você tem plena razão, é lógico que Deus existe. Sai essa terceira pessoa, o discípulo inconformado vira para o monge e fala, escuta, monge, você vai se decidir ou não vai se decidir? Deus existe ou não existe? Por que para cada pessoa que chega você dá uma resposta diferente? Aí o monge, com um sorriso, vira para o discípulo e diz assim, meu filho, é que alguns precisam da confirmação, alguns da dúvida e outros da negação para poderem seguir. Ficamos por aqui. Até a próxima.